sexualidade e hipnose coletiva. O dever primordial da vida de toda criatura humana. O primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Monod, Bordeaux, 1862. Item 22, capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Intenso desejo acompanha a humanidade em todos os tempos: ser feliz. Entretanto, um incômodo sentimento de impotência aprisiona o homem na realização desse projeto, ou seja, a ignorância sobre como trabalhar pela sua felicidade. Como vencer esse abismo que se abre entre a necessidade de paz interior e as grandes lutas que se apresentam a cada dia, agastando-o cada vez mais desse ideal? Estremunhado pelo cansaço em não encontrar respostas lúcidas e satisfatórias para suas metas de júbilo e harmonia, a maioria das criaturas rendem-se às propostas humanas de prazer como sendo a alternativa mais fácil e rapidamente permitem-lhes obter alguma gratificação, ainda que passageira. Forma-se assim, através do mecanismo mental da reflexão automática, um processo coletivo de hipnose, sob o jugo da ilusão e da mentira consentidas, escravizando bilhões de almas no atoleiro dos vícios comportamentais de variados matizes. Reflexão automática é o hábito de consumir pensamentos estabelecendo uma rotina mental, sem utilização da consciência crítica, um processo que funciona por estimulação condicionados, sem a participação ativa da vontade e da inteligência, interligando todas as mentes, em todas as esferas de vida. Indução, sugestão e assimilação são processos psíquicos que correspondem por esse quadro que, em sã análise, constitui uma grave questão social. Fenômenos telepáticos e mediúnicos formam a radiografia básica desse ecossistema psíquico. Patologias mentais e orgânicas, obsessões e auto-obsessões surgem nesse cenário compondo a psicosfera de bairros e cidades, estados e países, continentes e mundos, composta de aproximadamente 30 bilhões de almas. A população geral da Terra tem hoje um contingente de um pouco mais de 1/6 de sua totalidade no corpo carnal. Considere-se que nessa extensa e vigorosa teia de ondas, mesmo essa quinta parte de criaturas fora da matéria tem como centro de interesse o planeta das provas e expiações terrenas, influindo sobremaneira na economia psíquica da humanidade, em perfeito regime de troca, determinando mais do que imaginais os rumos coletivos e individuais na dignidade ou na leviandade de propósitos, na paz ou no conflito armado. Convém-nos, nesse contexto, em favor da reeducação de nossos potenciais, refletir com seriedade sobre um dos mais dedicados temas da atualidade, a sexualidade. Naturalmente, a mentira avassalou esse campo sagrado das conquistas humanas, com lastimável epidemia de imitação, decorrente da massificação. A palavra mentira vem do latim, e entre seus vários significados, extraímos esse: inventar, imaginar. Sob expressiva influência da mídia eletrônica, o sexo, em desalinho moral, obteve requintes de inferioridade e desvalor, através de truanescas environices do relaxamento moral. Através da televisão, a grande rede mundial, a internet, propiciou ainda mais estímulos para a devassidão a domicílio, preenchendo o vazio dos solitários, de imagens degradantes de perversidade pela pornografia, sem lindes éticos. Os costumes no lar, que já boa parcela dos educadores perdeu a noção de limite, avançam para uma derrocada nos hábitos, a pretexto de modernização, diante da beleza corporal. Os pais, ao invés de ensinarem responsabilidade e pudor, quase sempre excitam a sensualidade precoce e a banalização, porque se encontram também escravos de estereótipos de conduta. Conquanto o desejo de não verem os filhos desorientados, amargam elevada soma de conflitos pessoais, não solucionados que interferem na sua tarefa educacional junto à prole. Nesse clima social, os delitos do afeto e do sexo continuam fazendo vítimas e gerando dor. Telepatias deprimentes e conúbios mediúnicos exploradores formam um ambiente astral de várias localidades, expelindo energias entorpecedoras e hipnóticas, abalando o raciocínio
e instigando os instintos animalescos, aos quais a maioria de nós ainda nos encontramos jungidos. O desafio ético de usar o sexo com responsabilidade continua sendo gerado por poucos, que se dispõem ao sacrifício de vencer a si mesmo, dentro de uma proposta de profundidade nos terrenos da alma. A força das estimulações exteriores compromete os propósitos sinceros, mesmo daqueles que acalentam os ideais renovadores, exigindo do candidato a autotransformação, um esforço hercúleo para colimar suas nobres metas. A força sexual é comparável a uma represa gigantesca, que, para ter seu potencial utilizado para o progresso, carece de uma usina controladora, a fim de drenar a água em proporções adequadas, evitando inundações e desastres de toda espécie nos domínios do seu curso. Se a energia criadora não for disciplinada pelas comportas da contenção, da fidelidade e do amor fraternal, dificilmente tal força da alma será dirigida para fins de crescimento e libertação. A defesa da vida interior requer mais contenção do que impulsos. Muito além disso, faz urgente aprender o exercício do bem, gerando novos reflexos, através da consolidação de interesses elevados no reino do espírito. De certo, a disciplina dos instintos será necessária, mas somente o desenvolvimento de valores morais sólidos promover-se-á a outros estágios de crescimento nas questões da sexualidade. A esse respeito, compete-nos ponderar a postura que adotamos ante a maior fonte de apelos da energia erótica, o corpo físico. Que pensamentos e sentimentos devem nortear o cosmo mental na relação diária com o corpo? Como adquirir uma visão enobrecida sobre o instrumento carnal? Como olhar para o templo sagrado do corpo alheio e experimentar emoções enriquecedoras? Como impedir a rotina dos pensamentos que nos inclinam à vaidade e à lascívia ante os estímulos da estética corporal? Zelo e cuidados necessários com o templo físico em nada podem nos prejudicar. Contudo, o problema surge nos sentimentos que nos permitimos perante as atrações físicas. Esmagadora parcela das almas na carne adota atitudes pouco construtivas nesse tema. Além dos estímulos punjantes dos traços anatômicos, o corpo é dotado de elementos magnéticos e radiadores, com intensa força de impulsão. Quando acrescido da simples intenção de atrair e chamar a atenção para si, essa impulsão assemelha-se a filamentos sutis, similares a tentáculos aprisionantes, expelidos pela criatura na direção daquele ou daqueles a quem deseja causar admiração, tornando-se uma passarela de atrações, que lhe custará um ônus para a saúde e o equilíbrio emocional. Tudo se resume à lei universal da sintonia. Veremos o corpo conforme o que trazemos na intimidade. Sabemos, todavia, à luz da visão imortalista, que além do corpo carnal, a ele encontra-se integrado o ser espiritual, repleto de valores e vivências que transcendem os limites sensoriais da matéria. Aprender a identificar-nos com essa essencialidade é o caminho para a reeducação das tendências eróticas. Torna-se imprescindível vivermos o estado de oração, aprendendo a sondar o que existe para além do que nossos olhos podem divisar. Exupério afirmou: o essencial é invisível aos olhos. E quando Monod recomenda, na frase acima transcrita, que a prece seja o primeiro ato do dia, é porque estamos retomando o contato com o corpo, após uma noite de emancipação. É o preparo para que consigamos elevar-nos acima das sensações e permitir a fluência dos sentimentos nobres, antes mesmo de ingressarmos no vigoroso ímã da convivência pública. É o estado da mente alerta que vai nos ensejar olhos de ver. Aprender a captar a essencialidade do outro é perceber-lhe os eflúvios da alma, seus medos, suas dores, seus valores, suas vibrações e necessidades. É ir além do perceptível e encontrar o mundo subjetivo do próximo, sentindo-lhe integralmente. O resultado será a sublimação de nossos sentimentos, pela lei de correspondência vibracional, atraindo forças que vão conspirar a favor de nossos objetivos de ascensão. Assim como preparamos o corpo para o despertamento, igualmente devemos nos lançar ao preparo espiritual para retornar às atividades do dia. A essa atitude chamamos de interrupção do fluxo condicionado da vida mental. É adentrar na teia de correntes etéreas, para não se contaminar ou ser sugestionado pela força atrativa
desse mar de vibrações pestilenciais, de ambientes coletivos. Esse estado de oração é a alma sintonizada com o melhor de todos, condição interior que requer, porquanto, muita vigilância e oração de todos nós para ser atingida. Quem ora recolhe auxílio para os interesses elevados. Quem ora toma contato com o Deus interno, ativando a expansão da consciência, desatando energias de alto poder construtivo e libertador sobre todos os corpos e na psicosfera ambiente. A vida conspira com os propósitos do bem, basta que nos devotemos a eles. Estabelecido esse estado interior de dignificação espiritual, o próximo passo é lançar seu esforço reeducativo na transformação dos hábitos. O tempo responderá com salutares benefícios interiores de paz, com o psiquismo livre das energias enfermiças, da hipnose coletiva do despudor e da lascívia, tornando a mente acessível ao trânsito das inspirações e ideias saudáveis, em clima de plenitude. Portanto, inscrevamo-nos nesse curso diário da oração preparatória, tão logo despertos na carne. Faça seus cuidados fisiológicos para o despertamento sensorial, após o que amplie os cuidados com o espírito. A oração desperta forças ignoradas, que serão farta de manutenção do estado de paz que carecemos, ante a empreitada sobre o dinâmico mundo das percepções e dos estímulos. Somente dessa forma, iluminaremos os nossos olhos, para que tenhamos luz na visão do mundo que nos cerca. E segundo o Divino Condutor, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.